Muitos pilotos acreditam que estrutura é a nota mais difícil da prova ICAL, mas existe um erro raiz de pronúncia que faz com que os pilotos façam um dos erros mais cometidos durante a prova inteira e que praticamente todos os alunos que eu aplico a prova fazem esse erro, e esse tipo de erro pode impedir de atingir uma nota 4 e até mesmo de um ICAL 5, que eu vou mostrar com exemplos práticos de relatórios da ANAC, mostrando o que aconteceu nessas provas e fez com que esses pilotos não atingissem o ICAL 4 ou até mesmo o ICAL 5, que é basicamente a pronúncia do ED que faz com que você faça um verbo no passado ou no passado particípio, a famosa segunda ou terceira coluna, o passado e o particípio. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de pronúncia de ED para que você não erre isso no dia da prova ICAL, porque um dos erros mais comuns da prova é justamente a omissão dessa pronúncia do ED, caracterizando o verbo no presente, por exemplo, na maioria dos tipos de erros. Esses erros de estrutura acontecem porque o piloto acaba não pronunciando o ED, deixando o verbo no presente simples. Então, o piloto, sem pronunciar o ED durante a prova, acaba deixando esse verbo no presente simples, que é o tipo de erro mais comum que eu pego nas fichas de avaliação. Mas, na verdade, o ED você vai usar durante todas as 4 partes da prova. E essa omissão de pronúncia do ED faz com que o verbo fique no presente simples, que é o erro mais comum que eu pego aqui quando eu estou aplicando as provas nos candidatos. Aliás, eu já falei superficialmente sobre a pronúncia de ED lá na aula do Reported Speech, que inclusive se você não assistiu, você deve assistir, que é um vídeo muito importante que eu falo sobre como você usa o Reported Speech lá na parte 2 e na parte 3. É só acessar no canal. Inclusive, na aula do Reported Speech eu abordo o caso de um ICAL 3 em estrutura porque os verbos não ficaram no passado simples, então o Reported Speech ficou inadequado, gerando esses erros globais, fazendo com que esse candidato ficasse com ICAL 3 em estrutura. E eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir para o seu conhecimento para você tirar o seu ICAL, já que esses vídeos do canal, eles agem como se fosse uma pós-graduação de quem é aluno lá do treinamento. E independente de qual curso ICAL você vem, você merece melhorar seu conhecimento e mitigar esse tipo de erro para que você melhore a sua proficiência no inglês. O meu objetivo é a melhora da proficiência dos pilotos. E fica tranquilo que eu não estou aqui para te vender nada. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar de uma vez por todas como você pronuncia o ED para caracterizar o verbo no passado simples ou no particípio. Porque o verbo sem ED existe, obviamente, mas quando você usa o verbo sem o ED, você está usando o verbo no presente. E, obviamente, você falar no presente onde você deveria estar falando no passado é um erro grave de estrutura, ele é um erro classificado como erro global, que causa um ICAL 3, já que ele afeta o significado da frase. Logo, ele afeta a estrutura, que é a nota que mais reprova na prova ICAL, estatisticamente falando. Então essa aula serve para você que tirou tudo 5, mas ficou com 4 em estrutura, ou que tirou tudo 4, mas acabou ficando com 3 em estrutura. Aliás, infelizmente, essa semana eu tive um aluno que tirou 5 em todos os critérios, mais a estrutura, e ficou com ICAL 4, e quando a gente pediu o relatório individual de avaliação, a gente identificou um erro de ED, fazendo com que somasse e excedesse por um erro a nota 5 em estrutura. Então essa aula é um resumo, na verdade, dessas 5 videoaulas que está aqui na descrição do vídeo, que você pode acessar depois, inclusive eu recomendo que você assista eles. São videoaulas gratuitas de professores nativos dedicados ao ensino do inglês, no site que eu digo que é o melhor site para melhoria de proficiência para estudo de inglês grátis que existe na internet hoje. É só você acessar aqui na descrição os 5 vídeos que estão lá dentro do site e deixa salvo nos seus favoritos. E como eu estava falando, a pronúncia de ED é uma pronúncia que você vai usar em todas as 4 partes da prova. Na parte 1, já de cara, você vai ter 1 ou 2 perguntas do passado simples. Quem assistiu minha aula lá da parte 1 viu lá a pergunta número 2 especificamente sendo perguntada no passado. Então você vai usar o ED para você fazer a conjugação dos verbos no passado. Você também vai usar na parte 2 da prova 5 vezes quando você responde a pergunta What did the controller say? Que inclusive abordo lá na aula do Reported Speech aqui no canal. Sem contar a parte 3 inteira, que ela é basicamente o Reported Speech. Você vai ter que reportar o áudio que você está escutando lá no dia da prova. E também na parte 4, na Picture, nas perguntas 1 e 2, o 2 está em asterisco, porque lembre que tem aquela questão de ser no passado ou no futuro. Também tem esse vídeo aqui no canal. Sem contar os variados outros momentos que você vai usar o ED. Não necessariamente você vai usar ele no passado simples, pode ser que você use ele no particípio. Quando, por exemplo, quando você diz The nose gear is collapsed, ou seja, esse collapsed ele está no passado particípio, significa colapsado, o trem do nariz está colapsado. Inclusive eu abordo lá na aula do Reported Speech essas situações da pronúncia de ED que foi omitida, fazendo com que o candidato deixasse esse verbo no presente. Quando, por exemplo, ele falou The controller asked me if I wanted to. Aqui ele falou certinho, mas aqui ele não falou.
Então, nesse caso que o verbo fica no presente, é como se eu dissesse o controlador me perguntar se eu queria voltar para o ponto de espera. Como nos exemplos aqui, onde ele queria dizer I requested to hold, solicitei esperar. É claro, aqui nós temos um errinho local, mas nesse caso aqui, eles só anotaram os erros globais, os erros mais graves. Ou mesmo I rejected takeoff, onde ele queria dizer eu rejeitei a decolagem, ele acabou falando eu rejeitar a decolagem. E nesse próximo slide eu vou trazer a situação que eu comentei no começo do vídeo sobre esse aluno que tirou 5 em tudo comigo um dia antes da prova, mas na prova acabou infelizmente ficando com uma nota ECAL 4 em estrutura. Olha aqui, ó. Ele disse I just checked my commercial pilot license, onde ele queria dizer I just checked my commercial pilot license. Esse é um outro caso de um outro aluno que acabou falando It's possible the pilots need to divert. Também outro caso aqui que não ficou com ECAL 5 por causa desses erros aqui de estrutura. É claro, nesse vídeo especificamente eu estou focando nas falhas com o ED. E nesses dois casos aqui, se teoricamente os candidatos não tivessem errado os EDs, eles estariam dentro do que é solicitado para você tirar um ECAL 5 em estrutura. Ou seja, eles teriam cortado esses erros de ED, esses erros globais, que justificaram um ECAL 4. E estaria dentro do parâmetro teórico para você tirar um ECAL 5 em estrutura. Claro, assim como um acidente aeronáutico, que a gente tem o acesso ao relatório final lá no site do CNIPA, o meu objetivo aqui é a gente analisar esses erros que aconteceram de maneira que a gente entenda, corrija e melhore. Da mesma maneira que eu analisaria os fatores contribuintes de um acidente aeronáutico. Aliás, até no meu relatório final, se você for ver, eu tenho um erro grave de estrutura, um erro global, que teoricamente me impediria de tirar um ECAL 6. Porque um erro global desse tipo impede um ECAL 5 se você for analisar pela tabela, ou se você for seguir o manual do avaliador do SDEA. Por isso que eu falo que simplesmente não existe métrica, existe a exigência de que a gente cumpra um nível de proficiência para que a gente possa comprovar uma operação segura. Não só de proficiência no avião que a gente voa, mas também no sentido de proficiência linguística. E é óbvio que a comunicação está totalmente atrelada à operação e à segurança do voo. Inclusive, se você segue o Vaz Aviation lá no YouTube, você deve estar cansado de ver situações em que os pilotos com dificuldade no nível de proficiência acabam fazendo um pilot deviation. O nosso objetivo é entender qual é a causa raiz desse erro, o tipo de erro e como ele poderia ter sido evitado, usando exemplos para que não aconteça uma situação um dia a gente está voando e o controlador falar I got a number for you to call due to a possible pilot deviation, igual a gente vê lá no Vaz Aviation. Aliás, em cima da questão de métrica ainda sobre a prova ECAL, recentemente eu tive um aluno que sempre teve ECAL 5 a vida inteira. Só que na última prova que ele fez na empresa que ele voa, ele tirou 5 em todos os critérios e apenas um 4 em estrutura. E ele fez 3 provas comigo. Na primeira prova que ele fez 29 erros do tipo global, ou seja, erros graves que afetam o significado da mensagem. Mas o resultado foi exatamente o que ele tinha tirado lá na prova. Ele tirou 5 em tudo comigo e um 4 em estrutura. E adivinha o que segurava ele de tirar um ECAL 5? Exatamente, a pronúncia de ED. Porque toda hora que ele estava falando no presente, ele não colocava os EDs, ele não conjugava o verbo. Mas o que acontece? Não era para ser um ECAL 2 porque fez 29 erros graves de estrutura? Quando você faz mais do que 7 erros globais, você não tira um ECAL 3? Isso é uma mentira, porque você tem que levar a avaliação num contexto como um todo, e não apenas por tabela. Eu tenho certeza que ele fez um monte de erro global na prova dele, assim como ele fez na primeira dessas 3 provas comigo. No caso dele, claramente o inglês dele é avançado, só que quando a gente fala em termos de estrutura, ele realmente estava com um ECAL 4. Eu não posso dar um ECAL 5 se você faz todos esses tipos de erros, mas para o 4 está ótimo. Então eu não posso seguir por tabela e simplesmente reprovar ele por causa disso. Ou você acha que eu não cometi erros na minha prova também? Isso só reforça a questão de que existe uma métrica na prova ECAL. O que existe é a aferição, a verificação do nível de inglês, de nível de proficiência do candidato no dia da prova. O inglês é essencial para você e para a segurança na aviação. Por isso que o inglês não cabe dentro de uma estrutura decorável ou de uma métrica. É impossível você decorar uma língua. A gente precisa aprender. A gente precisa de proficiência na língua inglesa. E acidentes como o Tenerife e o Avianca 052 no JFK deixam bem claro a importância da proficiência na língua inglesa. Então, quando acontece um ECAL 3 em estrutura, o que precisa ser melhorado é a estrutura gramatical, a formulação de frases, a gramática da pessoa naquele critério. É claro que o treinamento ajuda muito, porque você tem as aulas explicando cada uma das 4 partes da prova, uma apostila com áudios e exemplos de respostas para que você possa praticar tudo dentro da estrutura da prova, com o conteúdo da prova, dentro do que é exigido dentro do DOC 9835 da ECAL, que é a proficiência linguística dentro daquela tabela. Então não me interessa se você vem do curso A, B ou C.
Aqui eu preciso aplicar a prova e avaliar o seu nível de inglês. Inclusive, o nosso treinamento não garante a aprovação. É por isso que eu desenvolvi o seguro ICAO e eu pago o ICAO da pessoa que não passar na prova. Porque na prática, com determinação e foco, a pessoa vai ser aprovada. É por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta de confiança e auxílio mútuo. Aliás, se você é aluno do treinamento, você sabe exatamente o porquê acabei de fazer isso. Mas voltando à questão do ED, quando eu digo que o ED é um erro muito sutil, eu digo isso na íntegra. Muitas vezes eu chego no debriefing da prova do aluno, quando eu compartilho a tela e mostro todos os erros que aconteceram dentro das 4 partes da prova, o aluno ele briga comigo jurando por tudo que ele não fez aquele erro. E eu brinco que de boa intenção o inferno está cheio. Por isso que eu gravo a aula e depois peço para o aluno voltar naquele minuto que o erro aconteceu, para que ele perceba o que ele falou e aí sim cria essa conscientização de entender o que ele está falando e qual deve ser a maneira correta de se falar. Quando eu coloco ali no debriefing qual é a frase correta. Uma das dicas que eu posso te dar se você está num nível de inglês pré-intermediário, ou seja, dentro ali do ICAO 3, é que você force intencionalmente essa pronúncia do ED, mesmo que esteja errado, você vai fazer um erro de pronúncia, só que ele é um erro local. E esse erro local não vai te prejudicar, porque o que ele prejudica na prática é justamente a nota de estrutura. É a nota que realmente dá mais penalidades e que estatisticamente mais reprova. Então você pode perfeitamente forçar dizendo "The controller asked me", onde o correto é asked. Então, quando você estiver praticando com a apostila, você verbaliza bem alto a pronúncia do ED. Mas nessa aula a gente vai buscar entender quais são os 3 tipos de pronúncia de ED e como você pronuncia eles da maneira correta. Então, com essa aula e as ferramentas de inteligência artificial que eu vou trazer aqui para você usar para praticar o ED, não só o ED, mas também o inglês como um todo, a pronúncia como um todo dentro da prova ICAO, você vai masterizar sua habilidade de fazer o Reported Speech e usar o passado, usar o ED de maneira adequada. E o único custo disso é o seu tempo e dedicação para você aplicar o que eu passo nessa aula. Antes de mais nada, eu recomendo que você pegue uma folha A4, um bloco de notas, alguma coisa para você escrever, ou pelo menos tire umas fotos aqui da tela desse vídeo para que você possa usar esses materiais e depois praticar usar eles em voz alta. Porque se você quiser ter uma certeza com essa aula, é que você vai esquecer das coisas. Então vai anotando durante a aula e inclusive assiste esse vídeo de novo daqui a 2 semanas ou um mês para que você possa ter uma fixação melhor daqui da questão do ED. Então a pronúncia de ED tem basicamente 3 tipos de pronúncias: o ID, o D ou o T. Essas barrinhas é só para a gente identificar o som da palavra, porque na verdade você vai escrever com o ED. E aqui até existe uma regra de como você pronuncia cada um desses EDs, mas eu não quero que você pense em termos de regras. Eu quero que você entenda em primeiro lugar e você escute a diferença para depois você reproduzir e falar em voz alta. Aliás, eu não trabalho com a palavra decorar, porque isso inclusive é contra a segurança do voo e amanhã você já vai esquecer essa pronúncia, você já vai esquecer o procedimento que é para ser feito. E a maneira mais rápida de a gente aprender é entender, se questionar o porquê, fazendo sentido lógico. Até porque a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar estudando, você aprender o inglês e vir aqui fazer a prova. Aliás, você já parou para pensar que eu levei 7 anos para ficar fluente no inglês? E depois que eu vim para o Brasil, eu ainda fiquei uns 4 anos para ficar fluente na língua portuguesa? E, na verdade, é por isso que eu tenho ICAO 6 em inglês e português, porque eu sou fluente nos 2 idiomas. E tenho plena consciência dos erros que eu faço em português e em inglês, até porque eu não sou formado em letras, e aqui fica o meu máximo respeito pelos professores formados em letras inglês, letras português. Para mim é apenas um hobby. Eu comecei letras em inglês, mas foi no ano que entrei na versão comercial e tive que abandonar a faculdade. E o primeiro som do ED é o som do UD, que existe numa palavra que eu tenho certeza que todo mundo sabe, que é, inclusive, o call-out do avião, 100. 100 above. Percebe que tem um ed sutil no final da palavra? 100. Esse som do ed vai vir em verbos como esse daqui, ficando requested, que é a formulação do request mais o ed, ficando requested. Outro verbo, o need, que no passado vai ficar needed. Needed. E esse verbo que com certeza você também sabe, daquele avião que te chama de retardado. Retard. 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 Ficando aqui retarded. Retarded. E o segundo tipo de ED é o sonzinho do D no final da palavra, como nós temos na palavra cleared. Cleared. Ou seja, o som do clear mais o som do D. Cleared. Cleared. Você pega o verbo ali e coloca o som do D no final. Outro exemplo é o open, que no passado vai ficar opened. Opened. Ou até mesmo no verbo love, que vai ficar loved. Loved. E no último som do ED nós temos o som do T, assim como a palavra fast, que nós temos esse sonzinho do T no final. Então, esse verbo aqui vai ficar collapsed, collapsed. E no de baixo vai ficar damaged, damaged. E por último, reduced, reduced.
ou reduced, também existe essa pronúncia em inglês americano. Agora, aprofundando na questão da pronúncia do ED, nós temos lá a questão do ID, usando aqui verbos que são usados nas 4 partes da prova, esse aqui o tempo todo, esse aqui também, tenho certeza que na sua prova você vai usar esses 2 verbos, então atenção com a pronúncia do ED. E qual que é a regra? Se a gente pensar em termos de regra, a regra diz que todas as palavras em que a última letra vai ser o som de T ou D, como request e need, ou seja, D e T, aqui no caso nós temos o T e o T também, na verdade o som do TE vai ficar com o som de T, a gente vai colocar o som do UD. Na verdade, essa regra só existe em cima do que faz a pronúncia ser suave, faz ela ser sutil, faz ela soar bem para os ouvidos. Então a gente faz o verbo mais o tud, mais o dud. Isso aqui é simplesmente uma maneira de você pronunciar aquele finalzinho da palavra ali. Então a gente fala requested, needed, started, incapacitated. Aliás, olha aqui algumas frasezinhas usando esses EDs durante as 4 partes da prova, usando o material da apostila, que é basicamente a prova. A gente vai falar the pilots requested immediate return. Requested. The pilots needed to perform an emergency landing. Needed. The airport authority asked the pilots if they started an evacuation. The captain was incapacitated. Percebe essa pronúncia do ED no final? É a mesma pronúncia da palavra 100. Nós temos esse ID no final. Se você tiver com dificuldade, coloca o fone de ouvido para ouvir essa aula e você vai perceber que existe sim essa diferença sutil. E você pode se gravar falando essas frases aqui em voz alta e depois ouvir e comparar comigo quando eu estou falando elas, para você ver essa pronúncia do ED e você poder praticar ela. O outro som de ED é o som do D, que é o verbo mais o D, aqui em termos de som. Aqui nós temos a regra de que quando a última letra do verbo for uma dessas daqui, a gente vai pronunciar o som do D vibrado. Exemplos de verbos que terminam com esses sons aqui é o clear, open e level. Aqui eu escrevi errado, é só um L o verbo. Então a pronúncia vai ficar cleared, opened, leveled. Estou dando uma leve forçada para que você perceba esse som do ED. E como eu falei, não existe regra. O que existe é o som que soa bem. Ou seja, o som do R ele é um som vibrado. É um som que as cordas vocais vibram. E você continua com esse som do D. A diferença do D e do T é que o D tem um som vibrado e o T não. Essas aqui são as nossas cordas vocais. Calma, não é uma aula de anatomia humana e eu juro que isso aqui são as nossas cordas vocais. Por mais que isso aqui pareça com uma boca e um olho dentro. Um olho, é claro, só não sei qual. Então é só você colocar o dedo aqui no gogó. A conversa tá estranha, hein? Assim como você diz dá. Parecendo minha filha de 8 meses quando eu ensino ela a dizer pai em inglês. Aliás, aqui em casa a gente já fala as 3 línguas para não ter que gastar com inglês e alemão no futuro. Maya, was ist das? Então ela que se vire para aprender. Então veja que quando você fala a palavra clear, você tem a vibração das cordas vocais na última letra. Fala aí. Veja. Clear. Força um pouquinho que você vai ver. Então a continuação vai ser o som do D. Cleared, cleared. Opened, opened. E leveled, leveled, level. Veja que a última letra tem a vibração das cordas vocais. A gente já vai ver daqui a pouquinho, mas como eu comentei, a diferença entre o T e o D é que o D você tem a vibração das cordas vocais e o som do T você não tem vibração, como em dá e tá. Esse som de T não vai ter a vibração das cordas vocais. Então, alguns exemplos aqui da prova ECAL que nós temos usando aqui os verbos cleared, opened e leveled, nós dizemos: The controller told me I was cleared to land. Eu estava autorizado a pousar. The nose baggage door opened. O bagageiro do nariz abriu. The pilots were leveled at 10,000 feet. Ou seja, nivelados a 10.000 pés. E o último som do ED é o som de T, que nós vamos encontrar quando as palavras terminam com S, CH, C, P, GH, F ou TH, que é o caso do som final. Aqui nós temos o S, S. Veja que em nenhum desses finaizinhos aqui nós temos a vibração das cordas vocais. Fala lá. S, S,
seja, o som que vai vir na frente, ele é seco. Por isso que a gente fala collapsed, collapsed, damaged, damaged, reduced ou reduced. Veja que tem esse sonzinho do T no final. E usando esses verbos para prova oral, nós temos as seguintes frases. The nose gear collapsed during landing. Porque vai ter uma situação lá na parte 2 que você vai reportar que o seu para-brisas está quebrado. E o was você vai usar no reported speech, dizendo que ele perguntou se o para-brisas estava quebrado ou danificado. We reduced the power of the engine. Aliás, esse som de T é exatamente o mesmo som que você tem em left e fast. Nada de left, nem fast. Ou seja, ele é como se fosse mudo, é só um peteleco no final. Então sinta a diferença tocando as cordas vocais quando você fala essa palavra aqui, ó. Collapsed, damaged, reduced. Você tem o final desses verbos aqui sem a vibração das cordas vocais. E nesse vídeo eu também falei sobre as inteligências artificiais para a gente usar, para a gente poder praticar. Claro que, em primeiro lugar, aqui, quando a gente está falando sobre pronúncia, é muito importante a gente ouvir exatamente como aquela palavra é falada, porque a gente acaba falando exatamente do jeito que a gente acredita que está correto, com base na sua língua mãe, que é o português. Yaar, I'm trying. Bro, it's comfortable. Comfortable. No, comfortable. Comfortable. Bro, look, comfortable. Comfortable. Oh. Comfortable. 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 No. Comfortable. Comfortable. Igual nesse meme aí que você acabou de ver. Então, salva aí para você ter aqui essas duas ferramentas na sua barra de favoritos. No caso desses aqui, ele é um software, é um aplicativo que você pode ter no teu computador e no teu telefone. O primeiro é o Youglish. A gente vem em www.youglish.com e a gente vai dar de cara com essa página aqui. Esse vídeo vai buscar dentro do YouTube milhares de vídeos com a palavra que você colocar aqui. No caso, a gente quer praticar a palavra requested, por exemplo. E lembre, a gente sempre vai ouvir e depois falar. Ouça pelo menos mais 3 vezes para depois você falar. Don't say it. E vai puxar milhares de vídeos do YouTube em que geralmente vai mostrar o rosto, ou seja, um vídeo humanizado que mostra o rosto da pessoa falando aquela palavra dentro de uma frase. Olha que legal aqui, ó. I requested Sharon to introduce me because... Vamos voltar lá. I requested Sharon to introduce. A gente pode ir passando também, pode retornar aqui, ó. Ele volta para a frase, para o começo da frase. Privacy. Well, Aqui the nós temos worst outra was yet frase. to come. Today, as was highly requested, I'm going to be Requested. E volta lá. privacy. Well, the worst was yet to come. E olha o rosto Today, dela. as was highly requested, I'm going to be going through Veja que ela fala requested. E isso aqui serve para qualquer outra palavra que você esteja com dificuldade de pronúncia. É só colocar a palavra que você quer aqui e boa. Quer ver uma palavra que tudo igual 3, 4 e 5 fazem? É esse daqui. Todo mundo fala Capture one feels engine, when one bears mas é engine. capture one feels when one bears witness to the power of a jet engine, to the power. Então mostrou ele falando engine. Engine. São 2 sílabas e não 3. Como as pessoas costumam falar engine. Então qualquer palavra que você quiser praticar a pronúncia, é só você usar o Youglish. No caso, a gente pode fazer uma lista com essas palavras de ED que eu coloquei ali, se você anotou no caderno, uma folha 4, um bloco de notas, e colocar aqui no Say It para você escutar eles sendo falado. For example, this dress, I'd asked her to design something that a priest might have worn in Difícil, hein? Esse aqui foi muito rápido, ela falou muito rápido. Vamos ver se tem um outro exemplo. And they asked the police, are you crazy? Também foi rápido, mas asked. Se você pudesse colocar em slow motion, você escutaria esse som de T. Outra ferramenta que a gente tem aqui é o Copilot, que é uma inteligência artificial da Microsoft. Aliás, se você pegar minha barra de tarefas, eu tenho aqui o Copilot, que eu programo ele, inclusive, para ele ser um professor grátis. Aliás, tem um vídeo aqui no canal de como usar o ChatGPT para me auxiliar para o ICAL 6 e para poder praticar as questões, porque você faz uma conversação totalmente gratuita e humanizada com o Copilot, para você poder praticar as 4 partes da prova, inclusive tirar dúvidas aqui com ele. Só você clicar aqui nesse botão que, inclusive, ele depois vai fazer a transcrição de tudo que vocês falaram. Só que inicialmente é interessante que você dê uma instrução, um prompt para o Copilot para ele saber o que você quer. Então, olha aqui, eu entrei aqui no Copilot e fiz uma programação básica nele. Ó, preciso estudar inglês, estou com dificuldade no ED. Você pode me corrigir quando eu errar o ED? Eu dei uma breve explicação ali, que eu estou aqui falando há um tempão. E aí eu perguntei, podemos fazer uma chamada para você me corrigir? Oi, Benjamin. Só mandar a frase que você quer praticar e eu te dou o toque se precisar. Yesterday I need assistance. Ah, quase lá.
No caso de needed, você quis dizer I needed assistance. A pronúncia você já mandou bem antes. Needed. Tenta outra vez usando needed. Quero que você veja se eu estou falando asked no passado. Entendi. Então, o correto para o passado de ask é asked, que pode soar como T no final, especialmente depois de sons desvozeados. Então ficaria asked. Se quiser praticar, manda ver. Vou tentar, veja se está certo. The controller ask me to confirm. Ótimo começo. Só lembre de dar um som de T no final de asked. Ficaria algo como asked. Tenta repetir. The controller asked me to confirm. Muito bom. Continue praticando. Tá vendo? Ele consegue identificar ali e, claro, ele deixou bem claro essa questão do ED. Ele tem um sotaque britânico, mas é só para você usar como referência. E aí o legal é que ele faz toda a transcrição de tudo que a gente conversou aqui, né? Onde estava o ED, coisa e tal. Já falei e volto a repetir, professor grátis. Eu costumo deixar um elogio para a inteligência artificial porque vai que a inteligência artificial domina o mundo antes da China. E é isso, Kepler. Eu espero sinceramente que a gente tenha contribuído para a sua melhoria na proficiência linguística. Esse é o meu maior objetivo, nem que você seja aluno do treinamento. Meu objetivo é compartilhar um pouco do que eu sei para a melhoria da proficiência dos pilotos e deixar isso em rede pública para que seja uma ferramenta acessível a todos. E não é conversa de youtuber, mas se você puder dar um like nesse vídeo e até fazer um comentário, inclusive compartilhando algo que você gostaria de ver aqui no canal, isso ajuda o algoritmo a entender para quem esse vídeo deve ser entregue. E se você quiser tirar alguma dúvida qualquer, é só entrar no nosso site em aviationenglish.com.br, vem aqui na aba Contato e você vai entrar direto em contato comigo. Clicando nesse link aqui, ele vai te redirecionar para o WhatsApp para que você entre em contato. Então, se você quiser fazer alguma sugestão, pedir algum tema ou fazer alguma crítica, será muito mais do que bem-vindo. Aliás, hoje nós somos uma ferramenta de excelência no mercado da aviação, justamente através das críticas e feedbacks e da experiência ao longo desses anos dando aula e preparando os pilotos para a prova ICAO. E até a próxima!